Olá magos e magas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Anishounen. Hoje finalmente a gente vai seguir com os nossos vídeos de Black Clover Quartet Night, o Gaiden de Black Clover aqui no canal. Chegamos aqui agora, estamos aqui agora no nosso nono episódio da série, no nosso episódio de número 9. E a gente vai falar um pouquinho sobre o que vai acontecer agora que todos sabem a verdade sobre Kurna. Depois dos touros e do alvorecer dourado terem sido juntos derrotados, o que eles vão fazer a partir de agora. E eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão aí embaixo, é claro, vamos tentar cumprir a meta de 5.100 likes nesse vídeo de hoje. Será que a gente consegue? Eu espero que sim. E eu também conto muito com a sua inscrição, então não esquece de se inscrever aqui no canal se ainda for novo por aqui e de verificar se você ainda continua inscrito, se o YouTube não te desinscreveu. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! O capítulo se inicia já de volta ao Esquadrão dos Touros. Estávamos vendo a parte de fora daquele QG e enquanto isso começamos a ouvir vozes lá de dentro. Vemos então que quem estava ali dentro era Klaus e ele estava se lamentando muito pelo que aconteceu na missão dentro da dungeon, por ele não ter conseguido salvar os seus companheiros. Ele dizia que tudo aquilo foi um fracasso e estava triste por não ter conseguido fazer mais nada ali. Klaus então começava a se lamentar ainda mais, dizendo que ouvir que ele estava inconsciente, completamente fora de combate, enquanto todos os seus companheiros estavam se esforçando ao máximo enfrentando o olho do sol da meia-noite, pra ele deixava sua honra no chão. Ele dizia que havia fracassado completamente ali. Mas o pessoal à sua volta não estava nem aí pra isso, eles só queriam que ele se recuperasse mesmo. A Mimosa dizia pra ele ficar tranquilo, dizia pra ele se acalmar enquanto falava: vamos lá, Klaus, você não podia fazer nada em frente àquele tipo de adversário mesmo, ele realmente era muito forte pra você também, então você não ia ajudar muito. Só que ela então começa a sorrir um pouco envergonhada enquanto diz: só que mesmo assim, eu esperava que você não fosse dormir por alguns dias, ficar de cama por todo esse tempo, afinal a gente já tá há um tempão aqui dentro do esquadrão dos nossos anfitriões, os touros. A Mimosa estava dizendo isso sorrindo um pouco sem graça, então Klaus começa a dizer: para de se fazer de inocente, Mimosa, você sabe muito bem o que você tá falando. A gente então vê a Noelle um pouco pensativa sobre tudo que estava acontecendo ali. Ela diz que deixando tudo isso pra trás, a maior pergunta neste momento era como eles conseguiram trazer o Veto de volta à vida, assim como ele era antes. Como eles fizeram isso com eles e também como eles fizeram a Fana voltar pro lado do olho do sol da meia-noite, mesmo depois dela ter recuperado a sua consciência. Enquanto isso, atrás da Noelle, o Luke tava muito empolgado, ele tava pulando muito, dizendo que era muito legal tudo aquilo. Ele também queria muito ter ido junto com eles e enfrentar aqueles inimigos com todos, isso seria muito divertido. E enquanto isso, o Finral só observava e pensava: ainda bem, que sorte que eu não fui com esses caras. Do outro lado, no andar de cima do QG dos touros, a Vanessa também estava ali. E ela então começa a chamar pelo Yuno, ela diz: ei garotinho, então, o que você acha? Quem que tava manipulando a Kurna daquele jeito? O que tava acontecendo de verdade? E o Yuno então fica um pouco sério e sem graça ao mesmo tempo, falando: ô, para de me chamar disso. Só que logo em seguida ele já fica muito sério. Yuno começa a dizer que os cabelos de Kurna haviam mudado completamente de cor, isso em pleno combate. Não só isso, como ela também começou a suplicar a todos eles que tirassem a sua vida. Depois disso, ela ainda tinha ficado muito séria enquanto dizia: eu não consigo parar o meu pai sozinha. Então o Yuno começava a se perguntar se essa pessoa, se o pai dela, fosse quem realmente estava possuindo seu corpo ali no meio daquele combate, por meio de algum tipo de magia. Vanessa então diz que, pensando bem, o capitão e ela se conheceram, eles tinham se visto quando tinham 14 anos de idade, mais ou menos isso. Mas agora o capitão tinha 28 anos, então a Vanessa queria saber. A Kurna que eles viram, que também estava jovem, ela estava dentro do mesmo efeito da magia de Yami, ela também rejuvenesceu assim como ele. Noelle então, ouvindo isso, fica mais confusa ainda. Ela dizia que nada disso faria sentido. Afinal, enquanto pedia pra todos esperarem e pensarem bem, o capitão Yami estava junto com eles na masmorra, isso quando ele voltou a ser jovem. Mas a Kurna apareceu depois e eles estavam separados por muito tempo. Então como assim? Como eles acabariam caindo no mesmo feitiço, na mesma armadilha mágica, no mesmo momento, na mesma era, e isso estando em locais diferentes? Esse tipo de coincidência não parecia possível. E então todos ali começam a pensar um pouquinho sobre isso. Magna começa a gritar, dizendo que a Noelle tinha toda a razão sobre isso. Além disso, a garota que estava ao lado do olho do sol da meia-noite tinha um único objetivo: destruir o reino de Clover. Então Magna começava a achar que eles nem mesmo tinham que estar se perguntando sobre isso, mas na verdade, o que eles deveriam estar pensando nesse momento seria uma forma de deter aquele grupo, custe o que custar. Mimosa então diz a eles que ela já havia informado o Rei Mago sobre tudo o que estava acontecendo, e então eles estavam ali aguardando por mais ordens e instruções. Mesmo assim, os touros estavam completamente preocupados. A Noelle vai até achar Miofinhal e pergunta se eles conseguiram encontrar algum tipo de informação, se eles estavam buscando sobre isso. A Charme então diz que não, na verdade ela só tava comendo mesmo. E o Finral, ele diz que ele teve um grande corte na sua mana, ele tava sem mana nenhuma naquele momento. O Magni então nesse meio tempo também estava gritando, perguntando onde é que tava o Asta e o Capitão Yami, onde eles estavam. E o Luke então informa que o jovem Capitão Yami saiu correndo e que o Asta correu atrás dele pra o buscar. Ele também diz que achava que eles estavam lutando por ali, se divertindo bastante brigando. Mas ao mesmo tempo eles achavam que eles não teriam energia pra fazer algo assim. Eles estavam agora no meio de uma grande crise. Vemos então neste momento o lugar onde o Capitão Yami estava. Ele estava sozinho, sentado em um rochedo. Ele estava parado ali, pensando sem dizer absolutamente nada. O Capitão Yami estava tentando se acalmar, ele estava meditando,
afinal muita coisa havia acontecido ao mesmo tempo. A sua antiga companheira agora era um adversário dos seus novos companheiros, então ele não sabia mais como lidar com tudo isso. E então, enquanto ele tava se concentrando, alguém chega dizendo: "Ah, Capitão Yami, então você tá aí, eu demorei bastante pra te achar." O Capitão Yami então obviamente se assusta imediatamente, ele abre seus olhos e é claro que a gente sabe quem tava gritando. Asta chega correndo atrás dele, continuando gritando muito. E o Capitão então olha pra ele dizendo: "Ah, você já tá bem? Você consegue falar desse jeito? Você não precisa descansar e parar de falar um pouquinho?" E o Asta ainda gritando diz: "Não, eu já tô bem, eu tô super de boa agora." Ele olha pro Capitão Yami dizendo que ele tem que voltar junto com ele agora, porque as feridas dele sim que não fecharam ainda. E o Capitão Yami então diz que realmente, mas isso se aplica ao Asta também, ele deveria parar de gritar agora. Neste momento o Asta se aproxima um pouco mais dele, ele também senta em uma das pedras que estava por ali. Ele começa a se perguntar o que o Capitão Yami estava fazendo num lugar como aquele completamente sozinho. E o Capitão então responde que ele estava meditando um pouco, concentrado ali. E o Asta se pergunta: meditando? O que é isso? Yami então revela que aquela era uma prática da sua terra natal para acalmar sua mente. Com tudo que havia acontecido com ele nesse momento, ele realmente precisava de algo assim. E o Asta então olha pra ele dizendo: "Ah, então é isso, agora que você rejuvenesceu novamente, você faz esse tipo de coisa? Entendi." O Capitão Yami então começa a pensar em Fana, Veto e também Lich. Ele dizia que a Kurna era como se fosse da sua família, na verdade ela realmente era sua família. Ele então dizia que tinha que trazê-la de volta, custe o que custar. Porém fazer isso naquele momento seria muito difícil, ela não estava em seu estado normal. Não só isso, como ele também não entendia quem eram os adversários, ele queria saber mais sobre o Olho do Sol da Meia-Noite, que tipo de pessoas eles eram. Yami então deixa Asta completamente chocado, enquanto mostrava-se muito preocupado. Ele dizia que o poder daqueles inimigos era realmente muito assustador. Era como se fossem invencíveis, e ele dizia que honestamente, ele não tá seguro de que poderia fazer isso, trazer Kurna de volta. Yami então começa a olhar pra Asta e ele percebe que o garoto estava fazendo uma cara de bobo, do nada. Yami fica só olhando pra ele e o Asta estava num silêncio absoluto. O jovem capitão então perguntava o que o garoto da antimagia estava fazendo ali. Asta então começa a olhar pro Yami, que estava bem sério enquanto escutava o garoto dizendo: "Eu só tenho que acalmar muito a minha mente, tô correto?" Então ele se desligaria completamente, ficaria completamente desligado ali. Nesse momento, depois de tudo aquilo, pela primeira vez o Capitão Yami volta a sorrir. Ele começa a gargalhar dizendo que tinha certeza que o Asta era totalmente bobo. E o Asta então começa a falar que ele não pode falar esse tipo de coisa, nem mesmo se fosse verdade. O Yami então agora estava um pouco mais feliz, ele continuava sorrindo, enquanto o Asta também dizia: "Eu admito que eu também não entendo nada das coisas complicadas que estão acontecendo, mas eu acho que lidando com tudo isso, você tá se preocupando demais e isso pode te atrapalhar. A gente vai encontrar Kurna e passaremos por cima de todos esses obstáculos. Depois disso, a gente vai fazer ela e você também voltar ao estado natural. Assim todo mundo vai ficar contente." E eles falavam isso enquanto a Nero tava só ali, prestando atenção em tudo. Asta então começa a sorrir muito enquanto olha pro Capitão Yami dizendo: "Você considera a Kurna como se fosse sua família. Então a gente também vai considerar, afinal todos nós também fazemos parte de uma família, somos a sua família. Estaremos juntos nisso e faremos isso até o final." E isso, é claro, deixa o Yami completamente feliz e chocado ao mesmo tempo. Yami então simplesmente para tudo e começa a pensar. Ele dizia em sua mente que parecia que o seu eu do futuro realmente era um cara de sorte. Afinal, olhando pra Asta, o bobinho sendo atacado pela Nero do nada, ele começa a pensar que agora finalmente havia encontrado uma verdadeira família. E enquanto isso, Asta continuava ali, sendo atacado pela Nero e pedindo pra Nero parar de fazer isso. Por que sempre fazer isso só com ele? Nesse meio tempo, enquanto era atacado pela Nero, do nada ele é atacado por uma katana também. A espada do Yami chega do lado do Asta, que começa a gritar. Asta então fica muito assustado, achando que seria atacado, e se pergunta se ele disse algo que não deveria. Mas o Yami então diz que essa seria a última vez que ele mandaria ele parar de ser tão formal. Porém, na verdade, o que ele queria fazer era agradecer. Afinal, ele havia se encontrado graças às palavras de Asta. Neste momento, o Yami olha pra Asta e os dois começam a sorrir. Afinal, o futuro capitão dos touros diz: "Eu vou precisar muito que você me dê uma mãozinha nisso." E neste momento, a gente vê o Asta e o Capitão Yami, ambos cruzando suas espadas, prontos pra enfrentar essa missão e qualquer outra que surgir. Eles diziam: "Claro que sim, vamos lutar juntos até o final." E enquanto eles estão nesse momento incrivelmente emocionante, começamos a ouvir um barulho de motor. Uma vassoura tava passando, soltando explosões por ali, enquanto a pessoa montada nela começa a dizer: "Ah, então vocês estão aí? O que vocês estão fazendo?" Aquele era o Magna na sua vassoura moto, e ele começa a dizer agora algo muito sério. O Rei Mago havia acabado de entrar em contato. Eles precisavam que todos eles voltassem pra base imediatamente. Haveria agora uma reunião estratégica. Isso, é claro, deixa Yami e Asta completamente chocados. Uma missão diretamente do Rei Mago agora lidando com Kurna, já sabendo tudo o que estava realmente acontecendo. Neste momento, então, voltamos pro QG dos touros, e ali a gente vê o Julius Nova Cronos sorrindo, gargalhando. Ele diz que isso é incrível, realmente o capitão havia voltado a ser jovem, o que era muito legal. Mal sabia do seu futuro também. Neste momento, o Rei Mago, usando uma magia pra comunicação, começa a dizer que quando escutou falar sobre isso, essa notícia, ele nem pôde acreditar. Uma armadilha mágica capaz de apagar vários anos. Era a primeira vez que ele escutava algo assim, e ele também queria saber que tipo de magia era aquela. Julius Nova Cronos também dizia que ouviu falar que as memórias do Yami também deram um salto no tempo e foram completamente apagadas. Mas mesmo assim, queria dizer algo sério. Ele também queria visitar aquela masmorra pra saber exatamente como tudo aquilo aconteceu, e também ele vai tentar escapar pra tentar saber mais sobre essa magia.
E o Yami, então, olhando pra ele pelo aquele comunicador, começa a dizer: quem que é esse velhote aí? Vocês conhecem ele? Julius, então, escutando isso, diz: ah, a verdade, você ainda não me conhece, né? O rei mago Julius Novachronos, então, fica bem sério enquanto diz que, em resumo, ele tem sido informado sobre os futuros eventos e também os eventos atuais. Curn está aliada ao olho do sol da meia-noite, e parecia que a situação era muito mais grave do que ele realmente havia pensado. Mas olhando Yun e os membros dos touros, ele continuava dizendo: porém, a gente ainda tem algumas outras descobertas bem interessantes, então venham agora pra capital real. Assim eu vou explicar tudo pra vocês com muito mais detalhes. E é claro que o Asta fica muito animado, ele já começa a gritar: já estamos indo, majestade! E enquanto isso, a Noelle pede pra ele ficar paradinho, afinal o Asta não tá entendendo absolutamente nada do que tá acontecendo de verdade. Acontece que neste momento, uma frase do Rei Mago tira o sorriso do garoto. Julius Novachronos pede pra que todos fiquem com a guarda alta, afinal a partir de agora, as coisas só iriam piorar. O Rei Mago olha diretamente pra versão mais jovem de Yami, e ele então começa a dizer que a batalha já havia começado. E então este grande confronto irá determinar todo o destino do reino de Clover. Asta e Yami agora estariam na frente de uma missão pra salvar todos. E assim a gente termina mais um capítulo de Quartet Knight, e agora veremos a batalha continuando graças ao pedido do Rei Mago. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!